Olá amigos, 28 de novembro de 2013, legítima defesa em foco. Temos comentado e comentamos semana passada a respeito das ocasiões em que as pessoas, os cidadãos comuns, vítimas de crimes, reagem à mão armada, quando isso for possível, acabando por repelir os crimes, na verdade, as mais das vezes, acabando por evitar o crime, e aí não existe nem registro policial que permite uma estatística confiável, e, ocasionalmente, fazendo com que o criminoso, para usar uma expressão popular do interior do país, bata com o rabo na cerca. Isso foi o que aconteceu no estado do Paraná, em Maringá. O empresário foi sequestrado por dois criminosos, dominado por dois criminosos, foi levado para um local na zona rural do município, a fim de que ele fornecesse senhas, cartões de crédito aos criminosos para que fizessem saques na conta bancária. E os criminosos dividiram as tarefas. Enquanto um deles permaneceu com o empresário em seu poder no mato, na zona rural lá, o outro saiu para a cidade para fazer esses saques. Mas eles não tinham revistado a vítima adequadamente, vamos dizer assim. E o homem estava armado com uma arma de fogo. Assim que teve a oportunidade, empunhou essa arma, matou o sequestrador que o mantinha sob cativeiro, sob cárcere privado, lá na zona rural de Maringá. Imediatamente saiu dali, conseguiu encontrar algumas pessoas, acionou a polícia militar e a situação foi resolvida. Os nossos detratores dizem que as vítimas apenas morrem quando reagem. E nós sabemos que não é assim, especialmente porque na maior parte dos casos, repetimos, o que acontece é a evitação do crime. E daí não existe nenhum registro policial que permita uma estatística adequada para o melhor julgamento dessa questão. E sempre temos defendido que, apesar de na maior parte dos casos que vão à imprensa, quando as pessoas reagem são policiais, quando as pessoas reagem com sucesso são policiais, sem dúvida alguma que o cidadão bem preparado teria condições de reagir, teria condições de diminuir a arrogância do crime, zelando pela sua própria segurança, defendendo-se a si mesmo, naquelas ocasiões que infelizmente não são raras, em que a força pública não esteja lá para socorrê-lo. Não é por outra razão que lá em Israel a coisa é muito diferente, como nós temos dito aqui, com muita frequência. A Folha de São Paulo, no dia 18 de novembro, noticia uma academia israelense que oferece treinamento a turistas para reagir a ameaças terroristas. Turistas, pessoas que fazem turismo em Israel, fazem turismo na Terra Santa em particular, e que são treinadas nessas academias para repelir ameaças terroristas, empunhando armas, empregando armas e, se for necessário, sem dúvida nenhuma, matando os agressores em defesa própria, apesar do dispositivo, do aparato de segurança muito forte que existe em todo o território do Estado de Israel. Lá as pessoas, por conhecerem a realidade dura das perdas de vida, das perdas de preciosas vidas, pelo terror, que é uma forma de crime, evidentemente, muito mais brutal do que o crime patrimonial, sabem da necessidade de instruir, de ensinar os cidadãos à defesa própria, e não apenas os seus cidadãos residentes, mas as pessoas que por lá circulam. Enquanto isso, nós temos de suportar aqui a pressão internacional que tenta nos impingir o desarmamento civil. E não é só a pressão internacional, como todos sabemos. As pressões legislativas continuam. Mais uma iniciativa infeliz de uma senhora deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que, lembram-se da questão do chip das armas, acaba de propor o projeto de lei, o projeto de lei 5.343 de 2013, que torna obrigatória a inserção de chip de identificação em todas as armas de fogo comercializadas no Brasil. Qual é a justificativa do projeto da deputada? É de que isso ajudaria a controlar a criminalidade. Mentira!
Nós sabemos que projetos desse naipe no nosso país apenas se destinam a pressionar, encurralar, apenas se destinam a controlar ainda mais o que já é extremamente controlado, que é o direito de defesa, o direito de porte de arma de fogo, de defesa do cidadão comum, da pessoa comum, porque bandido não liga para a lei, bandido não cumpre a lei, bandido pouco se importa com chip. A primeira coisa que ele vai fazer é remover o chip das armas de fogo que eventualmente ele furtar e roubar. E as armas que vierem às mãos dos criminosos pelo tráfico ilícito internacional, esse sim que tem que ser combatido no Conselho das Nações, certamente virão sem chips. E enquanto isso nós estaremos aqui, mais uma vez, com a privacidade extremamente comprometida, debaixo dos olhos do Big Brother. E dessa vez, pelo chip de armas de fogo. Uma notícia preocupante no cenário brasileiro é a crise pela qual passa a tradicional empresa Taurus, praticamente a única empresa fabricante de armas de fogo para o mercado civil que restou no Brasil, se levarmos em conta que a Imbel é de capital majoritariamente público e não tem grande interesse no mercado civil. Na verdade, praticamente tem todas as suas encomendas voltadas para uso militar e para uso policial. Essa crise tem contornos ainda pouco definidos, mas ela está representada por uma discordância pública entre a empresa Taurus e a sua auditoria independente. A verdade é que a auditoria independente Ernst Young recusou-se a aprovar os balanços da Taurus pela segunda vez consecutiva. Isso mostra uma discordância na metodologia contábil, apenas isso. Mas esse problema na metodologia contábil, que coloca a empresa em oposição à sua auditoria independente, é preocupante, porque pode revelar uma crise interna com relação à própria saúde financeira da empresa. Por que é preocupante? Porque a Taurus, afinal de contas, supre o mercado civil, quase em regime de monopólio, mas supre o mercado civil. E nós esperamos que nada aconteça que possa prejudicar as atividades dessa tradicional empresa lá do Rio Grande do Sul, porque tememos que haja uma crise séria de suprimento no mercado brasileiro se houver um problema maior. Lançar mão das importações é viável, mas nós sabemos perfeitamente bem que o nosso governo brasileiro, que só atua pelo desarmamento das pessoas de bem, não facilitará as importações num caso de crise. E aí nós poderemos viver um problema diferente daqueles que vivem os americanos hoje. Eles têm uma crise de suprimento, de acesso às armas de fogo e munição pela grande demanda, pelo excesso de demanda causado pelas políticas de Obama. Ou seja, a corrida dos cidadãos americanos para a preservação dos seus direitos à compra de armas e munição, a tal ponto que em muitas lojas desapareceram as armas à venda e desapareceu a munição à venda. A nossa crise poderia ser em sentido oposto. Poderia ser uma crise de suprimento, enquanto a demanda continuaria a crescer, porque cresce nitidamente a necessidade dos cidadãos se defenderem a si mesmos. Vamos acompanhar e observar com olhos críticos e muito cuidado, evidentemente, na análise do noticiário esse fato que acabamos de comentar. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.